Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Boa madrugada, um abençoadíssimo dia. E será, porque nós iniciamos sempre na presença da Santíssima Trindade e nele, com ele e para ele nós vivemos e entregaremos. No meu caso, eu já entreguei a minha vida, os meus dias, as minhas preocupações na mão de Cristo. Faça você o mesmo, meu irmão e minha irmã, neste dia que se inicie sempre na presença desse Deus maravilhoso que nos ama infinitamente. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema de hoje é uma pergunta que me fizeram há 2 semanas atrás, mas que ontem veio à tona novamente, à noite. E aqui eu vou tirar essa dúvida de muitas pessoas que também têm esse conceito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu fui perguntado, na verdade, a semana passada, uma pessoa chegou e perguntou: Deus é misericordioso e de infinito amor, não é verdade? Eu falei, sim. Então, se eu cometer vários tipos de pecados, Ele vai me perdoar quando eu morrer, certo? Aí eu falei, não tão certo. Mas Ele não perdoa todos os males? Eu falei, sim. Ele perdoa até o encardido. Se assim ele se prostrar diante de Deus e pedir perdão. Aí ela falou, então, e a gente, as pessoas não podem fazer a mesma coisa? Eu falei, sim, então, deixa eu acabar. Se o encardido se prostrar diante de Deus, pedir perdão, porque Deus conhece os nossos corações, Ele assim o perdoará, porque eu creio no amor infinito de Deus. Assim como perdoa todas as mazelas provocadas pelo homem nas suas maiores tragédias, eu acredito sim que Ele tem o poder e perdoará. Mas pense bem, eu falando assim para ela e assim eu falo com vocês, meus irmãos. Se eu penso assim, muitas pessoas já estão usando de Deus ao pensar: se eu pecar, não importa, no fim eu peço perdão e Ele vai me perdoar. Primeiro ponto, você está usando Deus e Deus não se usa, que Ele sabe o seu pensamento, o que você vai fazer bem antes de você fazer. Segundo, você não sabe a hora que vai morrer e na hora de morrer você está tão preocupada com depende o caso da sua morte, ou senão você é apagado num sopro, não dá tempo de você se arrepender. E mesmo se caso você se arrependesse, mas se não for de coração, Senhor, me perdoe, eu cometi, mas Deus conhece os nossos corações. Então nunca faça isso. Nunca faça isso. Não use Deus com os propósitos humanos de maldade, porque isso é maldade. Nós não sabemos a hora da nossa morte e nem como vai ser. Só Deus sabe. Não espere o último instante, o último suspiro da sua vida para pedir perdão, para se arrepender. Nós estamos num mundo totalmente
voltado à maldade, à falta de fé, à falta de crença, de acreditar nesse Deus Todo-Poderoso. E muitos usam esse conceito porque Deus é de infinita misericórdia e amor para usá-lo. Você não usa Deus. Você não tem esse poder de usar porque Ele te conhece. Nem tua mãe, teu pai te conhece tanto quanto Deus te conhece e me conhece. Porque Ele é o Criador. Ele sabia bem antes de minha mãe me conceder, meu pai me conceder, como eu viria e como eu seria, os meus tropeços, os meus acertos, as minhas falhas, enfim. Por isso nunca use esse conceito, mas mude o teu coração, a tua conduta. Sei que é difícil num mundo que hoje nos leva ao erro, ao um colapso de fé, né? Por isso, e isso me fez lembrar-me ontem à noite, e ficou na minha cabeça e eu tinha que colocar aqui. A nossa vida é mais ou menos assim. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu sendo do interior de Sergipe, muitos de vocês que me acompanham sabem, eu sou de Itabaiana, Sergipe, uma cidadezinha que eu amo muito. Um abraço Sergipe, um abraço Itabaiana, Aracaju, Frei Paulo, Estância, Laranjeiras, Buquim, Lagarto, Itabaianinha, e assim vai. Propiar, enfim, um abraço a todos vocês sergipanos, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então eu sou de lá e eu, ao vir aqui para São Paulo, há 25 anos atrás, eu morava no interior, povoado. E você imagina, povoado, uma filinha de casa aqui, uma a cada 2 quilômetros, e vim para São Paulo, Zona Leste, São Miguel Paulista. E lá, numa construção civil, uma tia minha, me levaram uma vez lá e eu estava fazendo um trabalho lá. E quando o carro foi me levar, eu olhei pouco. Na hora do almoço, eu saí antes, eu falei, eu vou de a pé. Só que era uma distância razoável. E ao voltar, eu me lembro que até certo ponto eu estava indo correto, mas chegou em um momento que tinha várias encruzilhadas. Tinha via para a esquerda, tinha outra à esquerda, só que mais íngreme à minha frente, tinha da frente, tinha mais 2 para cá. Ou seja, tinha 5 vias para eu escolher qual era aquela que ia me dar a direção correta. E era a primeira vez, eu fiquei confuso e eu entrei achando que era a segunda da direita. E eu andei e falei, não foi por aqui. Não foi por aqui que eu fui. Aí eu parei, pensei, caramba, tô perdido. Aí naquela hora eu pensei, eu falei, vou voltar. Eu andei, já estava até com medo da volta para esse local onde eu estava. Aí consegui e voltei. Enfim, voltei para lá. Depois, uma prima minha
que tinha ido lá levar a gente, veio de ônibus e tal. A partir daí eu olhei as vias novamente, mas a questão não é essa. Quando eu vi que tinha várias vias de acesso, eu me perdi. Muitas vezes em nossa vida nós nos perdemos nesta caminhada, porque encontramos várias encruzilhadas e cada um vai nos levar para um destino diferente, para um local diferente. E se nós pegarmos esta via errada, essa contramão, nada melhor do que parar, pensar e voltar para o começo, porque Deus sempre nos dá um recomeço. Errar é humano, continuar no erro, aí já é burrice. Quantas vezes surgem vários obstáculos, várias vias que nos levam na contramão da nossa fé, do amor, da paz, da prosperidade, seja ela espiritual ou seja ela material, porque elas andam junto, de uma certa maneira. Se eu sou uma pessoa correta, vivo os preceitos, os ensinamentos, os mandamentos, as vontades de Deus, nada me impede que eu prospere sim, sem prejudicar ninguém, honrando, o nosso Deus primeiramente, nosso Pai, nossa Mãe, nossos irmãos. Por isso, ali eu me vi perdido. Qual eu vou escolher? Escolhi uma e não era a correta, que ia me levar até a residência onde eu estava morando na época. Então eu voltei para o começo onde eu estava, enquanto ainda achava o caminho. Porque já imaginou se escurece? Se eu não achava o caminho durante o dia, próximo do meio-dia, você imagina à noite, se eu iria encontrar. Aí eu estava perdido totalmente. Muitos de nós se perdem porque teimamos nos mesmos erros, nas mesmas contradições, sabendo que estamos errando e continuamos no erro, por algum motivo, mas enfim, o certo é recomeçar, voltar do zero, iniciar uma nova vida, com novas atitudes, uma entrega a esse Deus realmente de coração. Muitas vezes não é fácil, porque, como eu já falei, as alternativas são muitas e muitas são enganadoras, mas nós sabemos aquela via que realmente vai nos proporcionar um enriquecimento espiritual, enriquecimento de sabedoria que vem de Deus, e essa sabedoria nos conduzirá no caminho da verdade e da vida. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, melhor é o fim das coisas do que o começo. Na nossa vida existem muitas desilusões, principalmente nos dias atuais. Desilusões, fracasso, tristeza, são situações que surgem ao longo dos nossos dias, nos nossos dias atuais. E na maioria das vezes, nos impulsiona a parar de caminhar nesta caminhada que eu acabei de falar, essa caminhada com Deus.
E nós muitas vezes vamos na contramão desse Deus que quer nos salvar, nos orientar, nos dar a direção. Mas Deus vem sempre intervindo e nos dando o discernimento, nos direcionando e nos mostrando o caminho a seguir. Não se deixe levar por esses caminhos obscuros, esses caminhos errôneos, errados que surgem em nossas vidas, pois o caminho da verdade e a vida só se encontra em um único lugar, em Cristo Jesus. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Se surgir ou se te apresentarem outro caminho, não aceite, porque ele não é verdadeiro. Não se perca, não se deixe perder. Não precisa usar GPS nessas vias. O único acesso que nós temos, que nos dá a direção certa, correta, que vai nos indicar o caminho correto, é Jesus. Que vocês possam refletir nesse dia de hoje, esse dia, nessa sexta-feira, dia 22 de maio de 2020, reflexão do dia, que você não se afaste de Deus nem dessa via, dessa avenida larguíssima, que muitas vezes estreita, porque nós enxergamos de uma maneira diferente, mas que ela sempre está ali, aberta, esperando para que nós volte neste caminho de luz, para que assim sejamos conduzidos totalmente por essa luz maior de Deus Pai, através do Filho e o Espírito Santo, nos inspirará e nos guiará nessa fonte da água da vida, nesse caminho que é a verdade e a vida, que é Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus do puro amor, vós, que é o único, a única salvação, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso amado, diletíssimo Filho, Senhor da minha vida, eu vos peço, Senhor, para iluminar-nos as nossas mentes, as nossas decisões, o nosso caminho. Senhor, muitos de vossos filhos e filhas estão ficando pelo caminho. Como já falei anteriormente, essa semana em alguns vídeos, perdendo a fé. E era o momento de termos mais fé ainda, porque tudo se resolve e se encontra em vós. É lógico, sempre temos que fazer a nossa parte, mas acreditarmos plenamente em Cristo Jesus, em Deus. E assim, Senhor, vós nos mostra hoje nessa reflexão do dia, que muitos são os caminhos, mas só um nos leva a vós. E se estamos perdidos, Senhor, nos mostra o caminho de volta, para que assim possamos começar do começo, na vossa presença, sobre a vossa luz. Por isso, Senhor, obrigado. Obrigado, infinitamente obrigado. E nunca nos abandone, Senhor. Se caso nos perdermos nesses caminhos da vida, segura-nos, Senhor, pela mão e nos conduz ao caminho verdadeiro da verdade e a vida, que é Cristo Jesus. Que assim é o que eu quero, recomeçar do começo,
mas do começo com vós, para uma nova realidade, uma nova vida, como diz o novo recomeço. Que eu possa viver em Cristo, com Cristo e para Cristo. E assim viver na tua eternidade, ó Pai. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o corpo, sangue, alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferença com que ele mesmo é ofendido, pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Que desçam as bênçãos e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre todos nós, nossas casas, nossas famílias, e nos preenche o vazio do nosso ser, porque muitas vezes estamos vazios. As nossas palavras que saem de nossas bocas tão ocas, tão vazias, tão sem sentidos. Porque, meu irmão e minha irmã, o que nos faz mal, assim disse Jesus, não é o que entra pela nossa boca. O que vai nos causar mal não é o que entra pela nossa boca, mas sim o que sai de dentro para fora. Porque a realidade do que somos é a realidade do que está, do que nós estamos cheios, do que nós estamos cheios. E muitas vezes estamos cheios de arrogância, prepotência, falamos de Deus em vão, sem saber, sem origem, e assim as coisas nunca vão dar certo. Temos que chamar, invocar o Santíssimo Nome da Santíssima Trindade, seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com o nosso coração, com a nossa alma, para que cada palavra saia cheia de amor, de paz, de unidade, de vitórias e conquistas. O nosso pensamento, as nossas palavras têm muito poder, tem um poder extraordinário. Que ela seja feita para o bem, para o seu bem, para o bem da sua família, dos seus negócios, do seu trabalho, não importa. Use-a com sabedoria, com amor. Use-a para o bem da humanidade. Amém? Paz e bens, paz e luz da paz do Senhor Jesus. Deus abençoe infinitamente vocês, o fim de semana de vocês, que seja sempre na presença
do Pai, Filho e Espírito Santo conduza nesta caminhada para que possamos caminhar sempre juntos com Jesus, pela via correta, certa. E só Ele pode nos mostrar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Se nós nos afastarmos dele, aparecerão várias vias que nos levarão a lugar nenhum e muitas vezes ao caminho do desespero, do medo, caminhos tortuosos, nevascos, abomináveis. Por isso vamos seguir no caminho da verdade e a vida, que é Jesus. Paz e bens.